Na época em que Jesus percorria as colinas situadas a leste do Rio Jordão, uma vasta região gentia conhecida como as Decápolis, juntamente com as cidades gentias que circundavam essa área, eis que ocorreu um evento de notável significado. Enquanto navegavam em direção à região das guarnições a leste da Galileia, o Senhor pôs os pés em solo firme, e um homem da cidade de Gerasa, há muito tempo afligido por espíritos malignos, lançou-se aos pés do Salvador. Despido de vestes e habitante dos sepulcros, esse homem vagava em um estado de tormento inexprimível, até que contemplou a presença do Messias. Da profundidade de sua alma ecoou um grito terrível, repleto de medo e desespero, lançando-se diante do ungido do Altíssimo, clamando com todas as suas forças: "O que tens a ver conosco, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Imploro que não nos atormentes antes do tempo designado para o julgamento." O Senhor, em sua sabedoria divina, imediatamente ordenou que o espírito impuro abandonasse o homem que há tanto padecia sob o domínio demoníaco. Pois esse homem havia sido violentamente subjugado por essa entidade maligna, sendo acorrentado e aprisionado por grilhões. No entanto, em sua fúria incontrolável, rompia repetidamente as correntes que o mantinham cativo, sendo então conduzido pelo demônio às terras desoladas. Conforme está registrado no Evangelho segundo Lucas, capítulo 8, versículos 26 a 29 da Bíblia Amplificada. Essa é a descrição mais detalhada da possessão demoníaca encontrada nas Escrituras Sagradas. Representa um quadro clássico da opressão demoníaca, um retrato vívido do sofrimento humano. Por muito tempo, esse homem esteve sob a dominação do maligno, vivendo mais como uma criatura selvagem do que como ser humano, desprovido de vestes e perambulando entre os sepulcros, transgredindo as leis judaicas e a natureza humana. Possuindo uma força sobrenatural, ele despedaçava suas correntes e grilhões, gritando e se autoflagelando incessantemente. Habitava nas colinas, entre os túmulos, travando uma batalha interna incontrolável. Aqueles que testemunharam seu sofrimento concluíram que ele estava possuído por um demônio, visto que seu comportamento era uma manifestação das trevas. Tentaram capturá-lo para proteger a comunidade, mas, inúmeras vezes, ele se libertou das correntes. Por fim, o exilaram da cidade, e ele foi condenado a viver entre os túmulos, causando dano somente a si mesmo. A Bíblia descreve a influência dos demônios sobre ele como a de um cavaleiro conduzindo seu corcel ou uma tripulação remando seu navio. Foi assim que um homem se aproximou de Jesus, sugerindo que o Salvador não buscou o homem diretamente, mas pelo poder divino, o homem foi atraído até ele. Esse homem, em sua aflição, não podia se libertar por seus próprios meios, mas Jesus, em sua soberana autoridade, ordenou prontamente a saída do espírito maligno. Pois a possessão demoníaca ocorre quando um espírito maligno reside em um corpo humano, às vezes manifestando sua própria personalidade através do hospedeiro. Embora a possessão demoníaca seja uma realidade em nosso mundo, devemos exercer cautela e discernimento, não ignorando o problema, mas também não atribuindo excessiva ênfase às atividades demoníacas. No que diz respeito à questão de como alguém se torna possuído por um demônio, é prudente observar que superstições, práticas ocultas, supostamente inofensivas, espiritismo, enganos da nova era, magia e outras artimanhas abrem as portas para a sedução do crente. No âmago das trevas e nos domínios demoníacos, muitas almas se encontram atraídas pelo ocultismo e pelas artimanhas demoníacas, pois há algo que as cativa, um engodo que opera de forma misteriosa. Entretanto, lamentavelmente, por trás desse cenário sombrio, habita a presença de um espírito maligno. Pois os demônios, seres infernais, almejam habitar corpos humanos, da mesma forma que um vândalo deseja uma lata de spray para disseminar sua destruição,
O corpo humano se torna uma arma que eles podem empregar em sua maléfica investida contra o divino Criador. Os demônios também lançam seus ataques contra os filhos de Adão e Eva, nutrindo um ódio pela imagem divina que neles resplandece, e assim buscam deturpar e corromper a sagrada imagem de Deus nas criaturas humanas. Os demônios compartilham o mesmo desígnio maligno quando se trata dos seguidores de Cristo, buscando manchar a imagem divina neles. No entanto, suas artimanhas encontram limitações, pois a cruz do Salvador desmantelou suas estratégias. Ainda assim, eles conseguem iludir e oprimir os crentes, acorrentando-os com o medo e a incredulidade. Como está escrito na Epístola aos Colossenses, capítulo 2, versículo 15, na Bíblia Amplificada, quando ele despojou os principados e potestades, ou seja, as forças sobrenaturais malignas que operavam contra nós, fez deles um exemplo público, exibindo-os como cativos em seu desfile triunfal, tendo triunfado sobre eles por meio da cruz. Portanto, eis o clamor do homem aflito: tenha misericórdia de mim e não me atormente. Um clamor irônico, considerando que a alma humana frequentemente sofria sob o domínio dos demônios, subjugada no corpo, na mente e no espírito. E a sombra do homem temia que o Filho do Altíssimo também o atormentasse, como narra o Evangelho segundo Lucas, capítulo 8, versículos 30 a 33, na Bíblia Amplificada. Jesus, em sua misericórdia, indagou: qual é o teu nome? E o possesso respondeu: Legião, pois muitos espíritos malignos haviam invadido a habitação humana. Suplicavam insistentemente para não serem lançados ao abismo, temendo o castigo divino que aguardava. Próximo dali, um rebanho de porcos pastava na montanha. E os espíritos malignos, ávidos por ação, suplicaram a Jesus que lhes permitisse adentrar naqueles animais. E ele, com autoridade divina, concedeu-lhes tal permissão. Assim, os espíritos malignos abandonaram o atormentado homem e ingressaram nos porcos. A manada, tomada por uma possessão demoníaca, precipitou-se pela encosta abaixo e lançou-se nas águas do lago, onde pereceu. Isso serviu para destacar o poder destrutivo desses espíritos, bem como de seu comandante. Isso revelou a verdadeira intenção dos demônios, que era destruir o ser humano, assim como fizeram com os porcos. Alguns podem achar essa ação injusta em relação aos donos dos porcos, mas esses proprietários aprenderam que Jesus valoriza mais a vida do homem do que qualquer rebanho terreno. Charles Spurgeon fez observações notáveis sobre como o demônio afetou os porcos, que preferiram a morte à possessão demoníaca. Se os seres humanos não fossem piores do que os porcos, teriam feito a mesma escolha. Quando os pastores dos porcos viram o que aconteceu, ficaram atônitos e fugiram para relatar o ocorrido à cidade e aos arredores. As pessoas saíram para ver o que acontecera. Encontraram Jesus e viram o homem que havia sido libertado dos demônios, agora sentado aos pés do Salvador, vestido e em pleno juízo mental. Ficaram chocadas diante de tamanho milagre, pois testemunharam algo verdadeiramente surpreendente. Embora estivessem perplexas, as pessoas compartilharam o que testemunharam com os outros, descrevendo como o homem que outrora estava possesso por demônios havia sido curado. No entanto, em vez de se alegrarem com o milagre, toda a multidão da região dos Gadarenos e das localidades circundantes implorou a Jesus que se retirasse de suas terras, pois o medo havia tomado conta de seus corações. Assim, Jesus partiu em um barco para o lado oeste do mar da Galileia, deixando para trás um povo dominado pelo temor. No entanto, o homem que havia sido liberto da possessão demoníaca implorou a Jesus que pudesse segui-lo, desejava ser discípulo do Mestre. No entanto, Jesus reconheceu que esse homem tinha um papel importante a desempenhar entre seu próprio povo, e apesar de sua intenção de estar com Jesus, seu lugar estava entre aqueles que precisavam de seu testemunho.
Às vezes, a compreensão dos desígnios divinos pode escapar à nossa compreensão, mas é fundamental confiar que Deus opera para um propósito maior, não apenas no indivíduo, mas na comunidade e na humanidade como um todo. O homem que outrora estava sob possessão demoníaca e marginalizado tornou-se uma testemunha das maravilhas de Deus em sua vida, proclamando as obras de Jesus com gratidão. Que essa história nos lembre do valor da vida, da transformação que a fé pode trazer e da importância de compartilhar as obras de Deus para inspirar outros. Ela nos ensina que com Jesus ninguém está além da esperança, e o poder divino é capaz de mudar vidas de maneira extraordinária. Finalmente, que todos aqueles que buscam prosperidade e plenitude em todas as áreas de suas vidas encontrem orientação na fé e na sabedoria bíblica para transformar sua relação com as riquezas. Que possam descobrir como fortalecer sua fé em Deus e colocá-la em ação, alcançando contentamento, sucesso financeiro e uma vida abundante. Que busquem a verdadeira riqueza espiritual e encontrem o caminho para a bênção divina em todas as áreas de suas vidas, vivendo de acordo com os princípios divinos e buscando diuturnamente a sabedoria das palavras de Deus. Dessa forma, continue conosco e assista esse vídeo que aparece na tela, que temos mais uma história bíblica que certamente será de seu interesse. Fique com Deus e te vejo no próximo vídeo.